Agora vamos falar sobre volta às aulas, né? Porque depois de 1 ano e 3 meses em ensino remoto, os alunos do ensino fundamental estão retornando às aulas presenciais a partir de hoje em Belo Horizonte. A Prefeitura da capital, a Defensoria Pública, representantes dos trabalhadores da educação e das escolas particulares entraram em um consenso para a volta das atividades aí também semipresenciais. E sobre esse assunto nós vamos conversar com a Defensora Pública, a doutora Caroline Loureiro, da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Boa tarde, doutora. Seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Super. Boa tarde, é um prazer estar com vocês novamente. Vocês fizeram um intenso trabalho aí de negociação com a Prefeitura de Belo Horizonte, com os sindicatos das categorias envolvidas, enfim, e foram surgindo aí, havia um protocolo anterior, depois houve outras reuniões, o protocolo acabou mudando. Doutora, resume pra gente sobre essa negociação, esse imbróglio que vem acontecendo aí nos últimos meses e que culminou hoje com a volta às aulas em salas de aula. A Defensoria Pública, ela ficou satisfeita com o resultado desse último protocolo? Sim, Léo, nós consideramos uma vitória os avanços que foram conseguidos. Realmente, depois de 15 meses, né, das crianças sem aula, é muito tempo. Então, a Defensoria, no final do mês de maio, ajuizou uma ação e a Prefeitura manifestou interesse em realizar uma mediação, ao que a Defensoria concordou na mesma hora, porque a Defensoria tem como premissa a realização de conciliações, acordos, que é a nossa atividade extrajudicial. Aí fizemos uma primeira reunião, em que esteve presente o procurador do município e representantes do Sindirrede. E também esteve presente a Zuleika, presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Belo Horizonte. Nessa reunião foram apresentados a posição de cada parte, sabe? E a Defensoria tentando mediar a situação de todos. Ao fim da primeira reunião, nós informamos que ainda não havia um acordo, mas que as tratativas estavam em andamento. Sim. Nessa mesma semana foi foi publicado pela Prefeitura um decreto em que falava sobre aquelas microbolhas. Seriam 6 pessoas em 6 alunos por dia, um pequeno período. O que gerou muita polêmica, né? Exatamente, Léo. Isso, assim, não atendia aos interesses de ninguém, sabe? De ninguém mesmo. E aí a Prefeitura percebeu que tinha que ter um outro olhar para o anseio dos pais, dos professores que querem voltar, e especialmente dessas crianças e adolescentes que estão há tanto tempo sem escola. Aí, então, houve mais uma reunião na segunda-feira passada. E nessa reunião foi novamente debatido, surgiu a ideia de criar um grupo para criar meios de estruturação das escolas públicas, especialmente, que não conseguiram se adaptar para as exigências que a pandemia impôs. E aí foi dado até quarta-feira da semana passada para que a Prefeitura se posicionasse. Na quarta-feira, a Prefeitura pediu um adiamento, tendo em vista que seriam necessários mais estudos, mas aí a Defensoria não concordou. Foi a única hora que a Defensoria falou assim, olha, não, agora nós precisamos de uma definição. Já era para ter tido uma definição há mais tempo, né? Nós já estamos aí 1 ano e 3 meses no meio da pandemia, e isso já era para ter sido definido, né, doutor? Sim, sem dúvida, Léo. Isso, assim, o prejuízo que as crianças estão passando por isso, né? Crianças e adolescentes, é difícil da gente calcular. Então, mas finalmente, sexta-feira, foi, né, o secretário de Saúde e a secretária de Educação se pronunciaram dizendo que era possível, ou então estava permitido, e é bom falar assim que não é obrigatório, é permitido o retorno das crianças até o 9º ano do ensino fundamental às aulas.
Não tem, a única restrição que existe é em relação ao distanciamento. Tem que ser 2 metros de distância. Foi recomendado também que se faça revezamento, sabe, assim, e aí, então, o que deve ser feito são essas bolhas, mas não são apenas de 6 crianças, no sentido de que o grupo que estiver convivendo presencialmente não vai misturar com outro grupo. Isso é mais um cuidado que as escolas terão para esse retorno presencial. Certo. Nós estamos conversando com a doutora Caroline Loureiro, defensora pública do Estado de Minas Gerais, ela que participou aí ativamente das negociações e elaboração de protocolos para o retorno às aulas em Belo Horizonte. Agora, doutora Caroline, esse retorno, a prefeitura vai fiscalizar, a defensoria vai fiscalizar as escolas, porque a gente também entende um momento ali que é de muita dificuldade até para próprias escolas se adaptar a todo esse protocolo, né? A gente tem alguns exemplos aí de escolas gigantescas que com capacidade para 1.500 alunos, que às vezes não tem nem a metade disso. Isso ali talvez estaria numa situação mais tranquila de um retorno 100%. Mas para aquelas escolas que têm salas cheias, é uma ginástica e tanto para articular isso tudo e atender a todos os grupos, né? Sim, Léo, realmente as escolas, né, passaram por várias modificações, mas as escolas também já tiveram a experiência com o infantil. Então, as escolas que têm o ensino infantil, elas já estão habituadas, né? Porque já tem mais de um mês que elas já estão convivendo com essa mudança. E com relação à sua pergunta se vai haver fiscalização, a defensoria vai acompanhar, porque é interesse da defensoria também que seja cumprido tudo que foi prometido, né? Foi acordado, publicado, né? Acordado, e então e a prefeitura também com certeza fará a fiscalização. Para a gente poder terminar, doutora Caroline, haverá também aí uma avaliação daqui quanto tempo sobre se esse protocolo foi o mais adequado ou não? Olha, eu acredito que nos próximos 30 dias a gente já vai poder ter esse balanço, se foi o adequado. E é importante falar também, Léo, que os pais não estão obrigados a enviarem os seus filhos à escola presencialmente. Então, por isso, haverá o sistema híbrido, com aulas remotas e aulas presenciais. Tá certo. Doutora Caroline, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na Rádio Super. Eu que agradeço, foi um prazer, né? Boa tarde a todos.